João, capítulo 15, nós vamos ler do verso 1 ao 10, e tem um pouco a ver da série que nós estamos fazendo nesse mês, onde está falando sobre eternidade, e aqui também Jesus, de alguma forma, ele está trazendo essa parábola para contribuir com o desenvolvimento da nossa eternidade com o Senhor. Lembra que tudo aquilo que nós vivemos é uma construção, né? A gente fala muito no Escola Wake aqui na igreja, os 5 pilares também da jornada da vida. O primeiro começa com a origem, de onde eu vim. Segundo, a nossa identidade, quem eu sou. Terceiro, a minha vocação, por que eu faço o que eu faço. O quarto, por que estou aqui na terra. Qual é o meu lugar, qual é a minha posição. E quinto, nosso destino, para onde nós estamos indo. Então, tudo que nós nos movemos tem a ver com os 3 pilares da igreja, mas também essa construção dessa jornada da vida. Todos nós devemos passar por essas fases. E nesse texto, Jesus está nos ensinando sobre a questão de permanência. Inclusive, a melodia usada por Deus no final lá da Escola Wake, falou assim, você tirou a mensagem do meu coração. Foi bênção demais, muito pontual. Então, vamos lá, João capítulo 15. Quem achou, diga amém. Diz assim, eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é um agricultor. Ele corta todo ramo que estando em mim não der fruto, e poda todo aquele que der fruto, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira verdadeira. Olha só, eu sou a videira verdadeira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer absolutamente nada. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Versículo 7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai e permaneço no amor dele. Coloca a mão no teu coração, vamos orar. Jesus, nós te agradecemos mais uma vez, Senhor, pela tua palavra, por esse tempo de louvor que nós estamos tendo aqui da parte do Senhor. Pedimos e oramos para que essa palavra venha ministrar, Senhor Deus, as nossas vidas, venha acender as luzes dos quartos escuros do nosso coração, para que nós sejamos transformados de glória em glória, Senhor. Esse é o desejo do nosso coração, Senhor. Nós estamos aqui não apenas como membros, mas como os filhos, amando, buscando uma vida de adoração e também a relação com os nossos irmãos, encorajando eles a crescerem também, Senhor, para que nós sejamos efetivos na nossa evangelização, na grande comissão de pregar o Evangelho e fazer discípulos. Peço que o Senhor fale com cada um de nós, Senhor Deus, nesta manhã, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Glória a Deus. Bom, vamos lá. Aqui nós vemos Jesus, obviamente, ele está falando da videira verdadeira, e essa videira verdadeira é a 7ª e última declaração que Jesus faz do eu sou. O eu sou, no Antigo Testamento, é a revelação de Deus. Deus se revela como eu sou. Lembra que Moisés perguntou, mas Senhor, o que eu vou falar ao povo? Diga ao povo, eu sou o que sou. O livro de João, ele está enfatizando que Jesus, ele é 100% Deus. Ele é Deus. Ele coloca 7 declarações do eu sou, ele coloca 7 milagres que Jesus fez. Tanto é que no final do livro de João, ele diz que Jesus fez tantos milagres que não caberiam nos livros. Mas ele apenas coloca 7 milagres para dizer, ele é Deus. Você crê que Jesus, ele é 100% Deus, mas também ele é 100% homem? A teologia cristã evangélica reformada, ela afirma isso. E nós cremos categoricamente, Jesus abriu mão da sua glória e se tornou semelhante a um homem. Ou seja, Jesus passou pelas mesmas paixões, pelas mesmas dificuldades, ou se não piores do que eu e você. Foi tentado também, ensinando para nós que a linguagem que nós entendemos de amor é a relação humana.
Tem alguém de relações públicas aqui? Relações humanas? Alguém que trabalha no RH? Né? Trabalha diretamente com pessoas. Então, Jesus, ele nos ensina a lidar com pessoas. Ele nos ensina a amar pessoas. E amar pessoas que muitas vezes também nos odeiam, tá? Porque amar alguém que nos ama é fácil. Ele diz que até o pagão faz isso, mas amar quem nos odeia, aí é onde de fato nós estendemos a graça de Deus. Então ele fala sobre isso. Outra coisa interessante também, que o profeta Isaías, lá no capítulo 5, ele está falando que como a vinha que Deus plantou, cuidou e regou, limpou para dar frutos. Então ele usa a expressão da vinha para falar sobre Israel. E ele diz que ele investiu, ele cuidou, ele regou, mas ele esperou o quê? Ele esperou o quê do povo de Israel no Antigo Testamento? Frutos, repete comigo, frutos. Irmão, você tem uma coisa desagradável, frustrante na nossa vida, é a gente investir algo que não gera fruto. Não é verdade? Bate uma frustração, não é verdade? E a frustração, ela é um sentimento que acontece em uma expectativa certa, depositada no lugar errado. É por isso que a gente se frustra. Porque as coisas não acontecem da maneira como nós planejamos, que nós fizemos com grande estratégia, né? Que nós até mesmo muitas vezes oramos e não aconteceu da forma que às vezes a gente está orando de forma errada. Às vezes a gente está orando pedindo algo que Deus não quer nos dar, pedindo algo que Deus não quer nos dar, porque Deus nos ama tanto que se Ele nos entregar algo que nós queremos, nós podemos perder o abençoador em troca da bênção de Deus. Então aqui fala sobre isso também. Que ao invés de produzir, por exemplo, uvas doces, quem gosta de uva aqui? Uva doce, né, meu amigo? Uva doce, você mastiga, é delicioso, não precisa nem fazer suco, você já mastiga a própria uva. Agora, quem já comeu uva brava, uva amarga? Nossa, para mim é indigesto. Tinha uma irmã lá de Curitiba, alemã, na escola Wake, ela levou chimarrão. Eu falei para ela, eu já tentei tomar chimarrão, não consegui, é muito amargo para mim. Eu estou acostumado a tomar café com açúcar. Então, assim, meu paladar não está habituado a tomar um chimarrão. Eu teria que tomar muitas vezes até que o meu paladar esteja treinado a tomar um chimarrão. Alguém já tomou chimarrão aqui? Misericórdia, para mim é mato público. Eu sei fazer, me ensinaram a fazer, ganhei, tenho lá em casa. Mas, irmão do céu, eu não consigo tomar nada mais. A não ser se for um café sem açúcar com um chocolate doce. Aí beleza. Mas aqui ele está falando de investimento, de cuidar, de regar. E ele espera o quê? Frutas doces. Ou seja, frutos. Porque uma uva amarga não serve para fazer nem vinho nem vinagre, né? É jogado fora. Então, Jesus, ele, a partir do versículo 2 também, ele fala que, ele declara que nós somos os ramos. Nós somos os ramos. E sendo que o ramo de uma videira tem duas finalidades. E ele vai falando aqui, né, no versículo 2, ele corta todo o ramo que estando em mim não der fruto, e poda todo aquele que der fruto para que dê mais fruto ainda. Versículo 6, fala comigo, ele diz assim: se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Deixa eu falar uma coisa para não suavizar o evangelho aqui. Tem duas finalidades aqui os ramos. Ou você foi chamado para produzir fruto, ou você será jogado fora para ser queimado. Posso ouvir um amém conosco? Amém. Então, assim, a gente não pode falar de um em detrimento do outro, porque falar que nós somos chamados para dar frutos é maravilhoso. Agora, não podemos nos esquecer também que se nós não estivermos dando fruto enquanto nós estivermos aqui nesta vida, Jesus está dizendo o seguinte: se não permanecer em mim, percebe que ele está recebendo vida? Se ele não estiver recebendo vida, não serve para nada, a não ser ser jogado fora e queimado. Então são essas duas finalidades aqui do ramo. Ou o ramo, ele produz fruto, ou o ramo, ele deve ser jogado e lançado no fogo. E quando fala fogo, aqui ele está se referindo ao fogo da punição. Antes de nós pregarmos o Evangelho, onde fala sobre a ira de Deus, nós precisamos falar sobre a esperança de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna, a mensagem de esperança. E essa mensagem que nós devemos vir primeiro. Quando você olha para o ministério de Jesus, a primeira mensagem de Jesus foi Isaías 61. E percebe que ele não cita
o capítulo inteiro. Ele fala primeiro da mensagem de esperança. Se Jesus viesse falando sobre virá o terrível grande dia do Senhor, isso já ia ser uma mensagem antes do tempo, ou melhor, fora do tempo. Então ele começa dizendo que o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu para evangelizar os povos, curar os enfermos, libertar os cativos. E aí ele não cita de forma intencional que virá o dia da vingança do Senhor, o dia do Senhor. Então não podemos nos esquecer que, primeiro, precisamos pregar a mensagem da esperança. E depois também, a gente não pode se esquecer de pregar a mensagem também do dia do Senhor. O dia do Senhor é o dia da vingança. Nossa, que palavra difícil, né? Vingança. Não fala vingança, a gente está pensando em alguém que foi ferido. Não, eu tenho que retribuir na mesma moeda. Eu vou lá acabar com aquela pessoa. Não, a gente não deve se mover por justiça própria. Existe a justiça de Deus. Amém? Tem situações que é Deus quem resolve, meu amigo, não é você. Coloca nas mãos de Deus, ora e deixa Deus fazer o trabalho dele. Não é sua responsabilidade. Você não deve levantar a espada como Pedro levantou e fazer justiça própria, cortando a fé das pessoas. Amém? Jesus vai dizer para nós deixarmos tanto o trigo como o joio crescerem juntos, porque no dia da colheita ele vai fazer separação do joio e do trigo. E se você olhar o joio por fora, ele é igualzinho. Um dia eu vou pegar um joio, vou trazer um trigo aqui para a gente ver. Por fora, igualzinho, mas quando você faz assim, o joio ele quebra, ele está podre por dentro. Por fora é lindo, maravilhoso, mas por dentro está todo estragado. Então, as aparências, como a gente ouve, as aparências enganam. Amém? Vamos lá, versículo 2, ele vai dizer assim: ele corta todo ramo que, estando em mim, não der fruto, e poda todo aquele que der fruto, para que dê mais fruto ainda. Então, o agricultor, o viticultor divino, ele faz duas coisas para garantir a máxima produção de frutos. Primeiro, ele corta os ramos infrutíferos, ok? Como foi falado, ele corta os ramos infrutíferos que não estão querendo buscar produzir frutos. Por outro lado, ele poda os demais. E quando ele poda, o objetivo não é lançar no fogo, jogar fora, como a gente viu, mas ele está podando para produzir mais frutos. Mais frutos. Irmãos, eu não sei você, mas eu sou um cara que eu gosto de planta. Cheguei em casa ontem e aí eu vi uma planta minha que estava já esturricada, sabe? Toda murcha. Aí fui pegar água, aí a minha sogra falou assim: não, eu já reguei tudo. Eu falei assim: mas eu estou toda murcha aqui, fiquei uma semana fora de casa. Poxa, a planta aqui está toda já esturricada, prestes a morrer. Aí ela falou uma coisa interessante, ela falou assim: eu podei as folhas, os ramos que estavam com as folhas secas. E aí eu percebi mesmo que tinha folhas secas e outras amareladas e precisava podar. Sabe por quê? A poda ela faz entrar luz necessária para as raízes e para o tronco. Porque as folhas, elas podem esconder a falta de fruto. Lembra quando Jesus disse que havia uma figueira plantada na vinha? Quem lembra disso? Essa situação acontece quando ele foi até uma figueira pegar um figo, e quando ele chega na figueira, não tinha figo. Já ficou decepcionado com isso? Você vai em algum lugar, você está com fome, quer comer uma fruta deliciosa, e chega lá e você fala: nossa, só tem fruta ruim. Quem já foi em hortifruti de supermercado? Você vai naquele, ou a xepa, né, da feira. Quem já foi no final da feira? Você chega no final da feira, o que tem no final da feira? Só frutos ruins. Aí eles colocam mais barato, né? Então, no supermercado é a mesma coisa. Se você for em dia que não é a quarta-feira extra, ou do Carrefour da vida, você vai olhar só fruto ali ruim, né? Você tem que ficar caçando um fruto bom. E quem sabe fazer compra, sabe, por exemplo, você vai comprar ali um coco, você vai dar aquela chacoalhada para ver se tem água de coco, né? Você dá aquela chacoalhada. Ou se você quer comprar um mamão, aí você dá aquela apertadinha no mamão, até a cor do mamão você sabe se está maduro ou não, né? Ou a banana. Então, quem já está acostumado em fazer compras de hortifruti tem mais habilidade ali na escolha dos alimentos, né? Então, imagina Jesus, ele foi até a figueira, ele estava com fome, ele foi escolher um fruto lá, chega naquela figueira, só tinha folhas.
Imagina a fome que o homem estava. Aí o texto fala que Jesus amaldiçoou o figueiro, que não dê frutos de ti. Porque quando fala de vinha, videira e figueira, a palavra menciona sempre Israel. Por quê? Essas árvores são frutíferas. Ou seja, elas foram criadas para dar o quê? Fruto. Assim como você foi criado para dar fruto. Se você é um discípulo de Jesus, se você é alguém que deseja viver a verdade de Deus, Jesus espera receber de nós o quê? Frutos. E aí ele começa a contar a parábola em cima disso. Havia uma figueira plantada na vinha. A pergunta é, o que uma figueira estava fazendo na vinha? Ele olhava para frente, só tinha uva. Olhava para trás, uva. Olhava para a esquerda, olhava para a direita, todo mundo dando uva. Então aquela figueira, ela se sentiu na obrigação de dar uva também. Peraí, então o sucesso é dar uva? Então eu, sendo figueira, vou dar uva também. Só que ela não estava gerando fruto. Por quê? Ela não foi criada para dar uva. Figueira foi criada para dar figo. Sabe que a palavra nos ensina que você foi criado de acordo com uma espécie específica para dar um tipo de fruto específico. Não faça o que os outros estão fazendo só pelo fato de elas serem bem-sucedidas. Cada um de nós aqui fomos chamados para algo específico dentro do reino. Se alguém precisar de figo, vai até uma figueira. Se alguém precisar de uva, vai até uma figueira. O que nós não podemos é anunciar folhas para esconder a falta de fruto. E quando nós falamos anunciar folhas, nós estamos falando de muitas atividades, muitas coisas. Estou fazendo isso, estou fazendo aquilo outro. E aí quem está do lado de fora, automaticamente interpreta. Caramba, deve estar fluindo, deve estar, nossa, arrebentando. E não é assim, irmão. Não é assim. A gente não pode anunciar folhas para esconder a falta de fruto. As folhas, elas anunciam, elas devem anunciar a chegada do fruto. E quando não está dando fruto, é necessário cortar essas folhas murchas ou até mesmo já secas. Ou no caso, alguns ramos. Quem já fez isso? Teve essa responsabilidade de cuidar de uma plantinha em casa, que seja um cacto. Você coloca uma gotinha de água e só já é o suficiente. Né? Agora, outra coisa que eu aprendi dessa coisa de viticultor, de agricultor em casa, né? Porque temos um agricultor aqui, o Itaúan, né? O Itaúan tem uma fazenda, cuida de vacas, o Itaúan tem um trabalho muito maior que o nosso. Eu cuido de vasinhos, o Itaúan cuida de coisas muito maiores. Irmão, se você colocar duas pessoas para cuidar de uma planta, uma coisa pode acontecer: ou você mata a planta de sede, ou você mata ela encharcada. Então, duas pessoas cuidando da mesma coisa também é muito ruim. Precisa ter a comunicação. Amém? Precisa ter a comunicação. Se não há comunicação, fica confuso. Lembra o nome de Babel? A gente falou até na escola. Babel significa o quê? Babel significa confusão. Ou seja, onde não há comunicação, gera confusão. Então, a gente precisa aprender a se comunicar direito para que haja unidade, para que essas... no caso aqui, Jesus falando de ramos, sejam cuidados da maneira correta. Da maneira correta. Ele espera isso de nós. Quanto mais nós formos capacitados pela palavra, mais habilidade dada pelo Senhor nós teremos. Mais discernimento nós teremos para saber. Porque, por exemplo, a planta. Cada planta tem um tipo de regra específica. Você precisa saber que tipo de planta é aquela. Você pega lá uma suculenta da vida, não precisa tanto cuidado assim, mas você tem uma samambaia da vida. Poxa, que planta chata de cuidar, meu irmão. Eu nem quero mais ter samambaia, porque ela tem que ter muita paciência. Mas existem pessoas que são como uma samambaia da vida, que toda hora ela precisa de água, toda hora ela precisa de cuidado. Mas com o objetivo, levar essa pessoa a uma maturidade e não uma dependência emocional e pessoal de alguém. Nós fomos chamados para dependermos do Espírito Santo, amém, irmãos? Não dependemos de pessoa, a não ser se for relacionamento, edificação, porque nós somos um corpo bem ajustados, amém? Como nós cantamos a canção, nós somos diferentes, temos necessidades diferentes, mas todos nós devemos ser ramos aqui, como Jesus nos ensina. Nós vemos dentro dessa mensagem de Jesus 3 tipos de pessoas. A primeira pessoa é uma pessoa que não dá fruto. Uma pessoa que
mesmo participando de toda a movimentação, ou até não participando, obviamente ela não vai dar fruto. Uma pessoa que não se relaciona com Deus, não se relaciona com as pessoas, ela não busca capacitação, ela se acha autossuficiente. Não, eu já sei. Joaquim, meu filho, por exemplo, que ainda por aí, ele fala assim, eu tenho que trabalhar isso no coração dele. Ele fala assim, pai, eu já sei, não preciso ensaiar. Eu falei, rapaz, precisa, claro, todos nós precisamos ensaiar, todos nós precisamos se preparar para que quando for exposto, você executar com excelência. Não é verdade? Quando você vai fazer algum exame, por exemplo, qualquer exame da vida, qualquer prova, você precisa estudar. Quem não estuda, não passa de ano. E se você reprova, você deve fazer tudo de novo. Você já foi reprovado em provas? Reprovado habilitação, prova acadêmica, você vai repetir, fazer de novo. E se você não for bem, chega no final do ano, você tem a recuperação da vida. Para você tentar suas últimas oportunidades de poder passar de ano. Se não passa, faz de novo. Na educação pública, infelizmente, não é assim, né? Mesmo você sendo uma pessoa que não estuda em nada, mesmo assim o povo passa você de ano. É isso que acontece, infelizmente. Mas cabe a nós pais trabalharmos isso na vida dos nossos filhos. Então, a primeira pessoa é a pessoa que não dá fruto. O segundo tipo de pessoa é a pessoa que dá fruto. Deixa eu falar uma coisa para vocês, da igreja, que não estão anotando as mensagens, precisa anotar. Já é algo que eu tenho falado frequentemente. É importante vocês anotarem, para vocês meditarem durante a semana. Segundo tipo de pessoa é dar fruto. Ele está dizendo para dar fruto. E o terceiro tipo de pessoa é o que dá mais fruto ainda. Primeira pessoa não dá fruto. Segunda pessoa é o que dá fruto. E terceira pessoa é o que dá mais fruto ainda. Ela já está dando fruto, mas ela está multiplicando mais. Ela não fica satisfeita, ela quer mais. E não é o mais de orgulho, de soberba, para ser mais ou ter mais coisas que os outros. Ela entende que, cara, cheguei até aqui, mas existem águas mais profundas. Lembra de Ezequiel? Existem águas que batem nos artelhos, águas que batem nos joelhos e ainda águas que batem nos lombos. Mas ele fala, existem águas mais profundas, a ponto dos meus pés não tocarem ao chão. Irmão, é o tipo de gente que não está satisfeito com o que ela tem, não com o que ela tem, mas ela sabe que existe águas mais, existe mais. Chega um instante da tua vida e você fala assim, cara, eu tenho discernimento que existe mais coisa. E você quer buscar mais. Se você tem sede, você quer mais água. Se você tem fome, você quer mais pão. Não é verdade? E não é soberba isso, porque cada pessoa tem um estágio. Né? Temos a Elis, que é criancinha, tem o Theo, que é criança já um pouco maior. O Joaquim já entrando na fase adulta, eu falei para ele que não existe adolescente, vou fazer o bar mitzvah, porque ele está todo felizão, né? Aí o que? Cada tipo de estágio é uma limitação específica. Quanto mais velho vai ficando, vai comendo mais, vai exigindo mais. Claro que nós sabemos que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, principalmente de áreas que você tem um certo domínio, você tem a tendência de se tornar um chato da vida. Né? Porque conhecimento sem o poder de Deus se torna arrogância. Conhecimento sem o poder de Deus se torna uma arrogância. É muito bom, irmãos, lermos a palavra, estudarmos a palavra, nós precisamos encontrar sempre o equilíbrio. Tem de um lado, o cara vai para o outro extremo, o cara só poder, tudo para ele é poder, tem que orar por cura, tem que fazer isso, maravilhoso. Mas também temos a palavra, então trazer esse equilíbrio, essa vida saudável no meio do corpo. Amém? Então Jesus, ele está falando sobre esses três tipos de pessoas. A pergunta é, qual estágio você está? Foi uma coisa que a Ludinha falou, né? Eu achei bem interessante. Cada pessoa está no estágio, mas ela precisa estar no processo. Porque às vezes você olha para uma pessoa que já está dando muito fruto e você fica forçando a dar fruto, sendo que você não está no tempo de dar fruto ainda. Porque em Salmos 1 diz, aquele que medita na palavra dia e noite, olha o segredo para você frutificar que a gente negligencia. Ele diz que aquele que tem prazer na lei do Senhor, você tem prazer na lei de Deus? Sim ou não? Prazer na lei de Deus, medita. O que é meditação? É você pensar constantemente na palavra de Deus. Isso é meditação.
Não é meditação budista para esvaziar a mente, não é meditação ocidental para você trabalhar o seu intelecto, mas a meditação bíblica é você pensar repetidamente na palavra de Deus até que ela encarne dentro de você, até que ela se torne uma verdade dentro de você. E aí ele fala dia e noite. Quando fala dia e noite, irmão, é quando você acorda e quando você for dormir. Você pegar o seu plano de leitura, você não precisa ler, por exemplo, o plano de leitura anual da igreja, que tem o plano de leitura anual da igreja, tem lá, né? Os capítulos para você ler, você fala, vou ler tudo agora de manhã. Não precisa ler tudo de manhã. Você pode, né, ler todo aquele do dia ao longo do dia. Vou ler uma porção de manhã, outra porção de tarde e outra porção quando eu for dormir. Vou meditar naquilo que eu estou lendo. O que é meditar? Já leram o livro de Salmos? Tem aquela expressão selar. Já viram isso? O que significa aquela palavra selar? Pausa. Porque esse Davi, ele é como regente de música, foi ele que introduziu a música no culto litúrgico. Ele colocou a pausa. O que era a pausa? Peraí, vamos pensar, vamos meditar naquilo que nós acabamos de cantar. Será que isso é uma verdade para nós? Será que quando diz Salmo 18, Senhor, eu te amo, será que eu amo de fato o Senhor? Ou se eu estou falando da boca para fora como uma mentira? A letra não é uma mentira, mas aquilo pode se tornar uma mentira para mim, porque eu não estou vivendo, não estou encarnando isso. É por isso que não frutifica. Eu canto, eu prego aquela verdade, mas aquela verdade não está dentro de mim. Eu não estou permanecendo na videira. E se eu não permaneço na videira, não vai gerar o fruto que se espera em minha vida. E para finalizar, irmão, quero tratar aqui com vocês 3 pontos que o Senhor ministrou no meu coração, quero compartilhar com vocês. Primeiro ponto é, Deus nos poda não porque estamos fazendo errado, mas porque estamos fazendo uma coisa certa. Porque quando fala de poda, significa que Deus vai tirar coisas que vão nos distrair para produzir mais frutos. Então Deus espera de nós o quê? Mais frutos. Está dizendo, graças a Deus, você está produzindo fruto. Mas eu vou te podar, eu vou cortar os ramos secos, os ramos que estão amarelados, que já não tem mais, já apodreceu, eu vou cortar para que você consiga produzir mais frutos. E quando poda ali os ramos, há entrada de luz. Amém? Vocês estão entendendo isso? Entra mais luz. E conforme mais luz vem, fazendo a rega direito, a podagem direito, aí vai produzir frutos. Mais frutos. Hebreus 6 fala que Deus espera coisas melhores de nós. Cuidado com você que está de pé para que não caia. E Deus espera coisas melhores, porque a água que cai do céu que cai do céu na terra, a semente que foi semeada, ela vai produzir. E é Deus quem faz crescer, não sou eu quem faço crescer. E aqui, dentro disso, se não fossem as podas na vida, irmão, você não teria, por exemplo, os salmos para você cantar. Porque quando fala de poda, Deus está falando de provações. Repete comigo, provações. Meus amigos, se tem um momento que nós crescemos em nossa vida, é através das provações. Como você vai lidar com elas? E Deus vai nos dar a orientação, né? Para a gente lidar com as frustrações, com as decepções, com as calúnias, com as mentiras, com a escassez financeira, né? Porque vem um monte de dúvidas na nossa cabeça, vem um monte de preocupação, ansiedade batendo ali na porta da nossa mente, palavras mentirosas que ninguém falou, mas na tua cabeça Satanás ali com os dados inflamados do maligno, lançando flechas na tua mente, mas a palavra do Senhor diz que nós temos a armadura do Espírito. E nós precisamos crer no que a palavra de Deus nos ensina. Ele nos deu um capacete da salvação para proteger a nossa mente. O capacete da salvação está se referindo a uma plena convicção de que nós somos salvos. Nós não temos dúvidas da nossa salvação. Se tem uma coisa que nós devemos nos alegrar nesta vida, não é ser usado para curar pessoas, não é ser usado para profetizar, mas é ser conhecido por Cristo e entender que os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Essa é a nossa alegria. Essa é a nossa alegria, mas de todas as formas, irmãos, o inimigo vai tentar todos os dias, ele vai fazer
lançando flechas, dardos inflamados do maligno. Se você já viu uma armadura, e Paulo ele usa a armadura de Efésios 6 porque era o contexto romano daquela época. Então ele traz aspectos espirituais para nós, não apenas de defesa, mas de ataque. Porque tanto o capacete, a couraça, são armas de defesa. E o escudo, mas ele fala que nós temos a espada do Espírito. Não apenas defendendo dos dardos inflamados, das provações que nos acontecem para fazer a gente desistir, mas ele fala a espada do Espírito. É uma arma de ataque, irmão. Cristão não foi chamado para ficar na defensiva. Cristão foi chamado para ficar na ofensiva, para ofender o reino das trevas. Amém? Esse é o ponto que ele está nos ensinando. E outra, os homens e mulheres de Deus que passaram por lutas na Bíblia, a gente fica impressionado. Nossa, olha Moisés. Moisés foi chamado por Deus, foi até Faraó. Aí Moisés teve que manifestar ali a presença de Deus, mas também Moisés teve grandes dificuldades para tirar o povo do Egito e levar o povo até a terra prometida. E para isso ele teve que lidar com muita gente reclamona, gente idólatra. A gente fica impressionado, mas ele passou por provações, passou por podas. A gente olha para a vida de Esther, as mulheres ficam impressionadas com Esther, mas olha só o que Esther viveu, irmão. Esther, naquela época, viveu num contexto onde os cristãos, os judeus da época estavam com sentença de morte. E ela, com ousadia, ela vai até o cetro ali do rei, esqueci o nome do rei, para pedir clemência. Ela teve ousadia, coragem de chegar até aquele lugar e pedir para que aquele rei tivesse misericórdia com o povo. Nós ficamos impressionados com a vida, por exemplo, de Elias, dos profetas e até de João Batista, mas todos eles passaram por podas. Então, quando nós passamos por podas, não significa que nós estamos fazendo algo errado, significa que nós estamos fazendo algo certo e Deus está nos podando através das provações para que a gente possa produzir mais frutos ainda. Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Segundo ponto, eu amo essa expressão. Vocês veem eu falando constantemente, até quando eu assino as mensagens que eu mando, persevere até o fim, né? E o segundo ponto é, persevere para permanecer. Persevere para permanecer. Versículo 6 ao 7, vai lá comigo. Diz assim: se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Verso 7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu irmão, eu fiquei impressionado quando eu contei a quantidade de palavras permanecer nesse texto. Mais de 10 vezes. Ou seja, se tem mais de 10 vezes, o próprio Jesus está nos ensinando algo sobre a perseverança. Perseverar em meio às tribulações, perseverar em meio às dificuldades, perseverar em meio das perseguições da vida, perseverar em meio das situações que nós vamos enfrentar ao longo do dia. Portanto, quem persevera vai permanecer. E Jesus fala claramente aqui que Deus está mais interessado em quem nós somos do que no que nós estamos fazendo. Quem nós somos? Nós somos ramos. E esses ramos devem estar enxertados no tronco, que é Cristo, a videira verdadeira, irmão. Não é enxertado em coisas, em pessoas, depositando a nossa expectativa em outras coisas, a não ser o tronco, a videira verdadeira. Existem videiras falsas. Se tem videira verdadeira, significa que existem videiras falsas. Jesus sempre fala sobre isso, que a árvore boa, ela vai produzir bons frutos, e a árvore má, ela vai produzir maus frutos. Presta atenção em nome de Jesus. Um falso profeta, ele vai se mover muitas vezes através dos dons, e muitas vezes ele é assertivo, e por ser assertivo ele ganha credibilidade. Só que ele se move pelos dons. Quem são os dons? Profetizamos, curamos enfermos, expulsamos demônios. Isso é dom, irmão. Isso é dom. E aí Jesus fala: afasta de mim, porque eu nunca vos conheci. Não é que eles não conheciam o Senhor, eles até conheciam, mas Jesus não conhecia eles, porque eles não estavam permanecendo em Cristo, no tronco da videira verdadeira.
E se nós não estamos permanecendo na videira, Jesus fala, eu não permanecerei em você. E quando você não permanece na videira verdadeira, não gera fruto. Nem fruto. Nem fruto. Vai ser tudo na força do braço. Aí as crises vêm. Aí você fala, onde está Deus? Deus, cadê você? Eu tenho feito tudo certo. Eu tenho orado, eu tenho jejuado, tenho ido para a palavra, mas com qual a intenção do nosso coração? Irmão, deixa eu falar uma coisa, que isso consolou meu coração, porque a gente passa por isso. Que às vezes a gente acha que a gente está fazendo alguma coisa errada. Meu Deus, eu não estou produzindo fruto, porque será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Não, muitas vezes não. Significa que Deus está mudando coisas na tua vida para tirar você da distração, para você permanecer nele. Permanecer nele. E a permanência vem através da perseverança. É você perseverar quando muitos não querem mais acreditar. Quando muitos estão abandonando a fé. Quando muitos, por exemplo, tem uns irmãos aqui na comunidade que, poxa, me decepcionei com a liderança. Não vou congregar mais não. Aí fica ferido. Procura outra igreja, irmão. Procura ter uma comunidade para você estar enxertado na videira. Porque crente de YouTube não tem vida. Não tem vida, é o que está acontecendo. Sabe que a igreja, a maior igreja do mundo, sabe qual que é? A igreja desigrejada. São pessoas que de alguma forma elas se feriram com alguma situação, e muitas delas têm, obviamente, verdades a serem ditas. Mas também qual o posicionamento dela? Cara, quem é a videira verdadeira são pessoas? Não, é Cristo. E Cristo nós encontramos no corpo. Por isso que é o nome corpo de Cristo. Porque se eu entendo que eu sou um membro desse corpo, eu preciso estar enxertado nesse corpo. Alguém já viu pessoas com membro amputado? Me conhece gente assim? Eu conheço. Uma vez eu perguntei, falei assim, rapaz, me explica, como que é? Você tem aí uma prótese? Me explica, sabe o que essa pessoa falou? Pastor, eu sinto o meu dedo mexendo. Porque existem a veia está ali, mas ela não chega até aquele lugar, ela sente como se tivesse o dedo mexendo, mas não tem vida na prótese. Então tem muita gente vivendo como prótese, quando na verdade vivendo como um membro desse corpo. E no membro que passa a vida. Já viu? Minha mãe foi da área da enfermagem, e eu lembro que eu ajudava ela a fazer os trabalhos dela, e mostrava, por exemplo, membros que tinham que ser amputados, porque necrosado. Necrosado, aí não tem vida, não tem sangue fluindo. Então é necessário ser tirado. Tirado, não tem vida, está ali, mas não tem vida. O fato de você estar também ali no corpo não significa que você está passando vida, porque precisa haver uma intencionalidade de relacionamento. Porque igreja é um lugar de relacionamento, não tem como. Se você não quer se relacionar, vai para uma missa da igreja católica. Na igreja católica você entra e sai, ninguém pergunta quem você é, onde você é, quais são os seus sonhos, o que você pensa da vida. Não tem compromisso nenhum. Eu já fui católico, a renovação carismática católica é exatamente isso. Então, quando a gente entende que só há vida a partir desse tronco, qual é a minha posição? Ele não está dentro do celeiro, mas ele está no campo. Porque se essa pessoa ficar dentro do celeiro, ela não está exercendo aquilo que Jesus chamou para nós exercermos. E quando ele fala permanecer, ele não está te dando uma sugestão. A palavra permanecer aqui nesse verbo é um imperativo, ou seja, é um mandamento. Permaneça. Ele não diz, se você quiser, que é uma condição, né? Se você quiser, quando você tiver tempo, né? Da tua agenda cheia de coisas, né? Ainda mais paulistano, os cariocas que estão aqui, paulistano, cara, estou numa correria, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Mas, rapaz, você tem tempo de orar, não tem tempo de ler a Bíblia, não tem tempo de meditar, mas para as outras coisas que são secundárias, você tem tempo. Mas o que é prioridade? Jesus vai dizer para nós não andarmos ansiosos, olhar para os pássaros que não semeiam nem colhem, porém o Pai às vezes alimenta. Imagina vocês, homens de pequena fé. Coloque o reino de Deus em primeiro lugar e toda a sua justiça, para que as demais coisas vos sejam acrescentadas. Sabe o que eu aprendi nesses dias que me chamou muita atenção e transformou minha vida? Vou compartilhar com vocês. A gente sempre aprendeu lá atrás o tal da pirâmide de prioridades, né? Em primeiro lugar, Deus.
Segundo lugar, minha família. Terceiro lugar, meu trabalho. Em último lugar, a igreja. Pensa comigo, todo modelo de pirâmide, você já imagina que não é algo bom. Nem nos remete a uma questão de escravidão. Irmãos, esse pensamento está completamente errado. Completamente errado. Talvez você aprendeu assim, ouviu na internet essa pirâmide, quem já viu? Coloca lá as prioridades. Irmãos, está errado isso. Porque é uma pessoa que tem esse tipo de pensamento, ela vai fazer acepção de áreas que ela vai se envolver. Quando tiver tempo, se eu estiver cansado durante a semana, eu vou participar de alguma coisa. Eu vi um post de um brother meu, falando em gíria aqui com vocês, o pastor Daniel, e aquilo me chamou a atenção. Ele tem umas postagens bem legais. Aí ele postou assim, na época dos nossos pais, eles faltavam apenas por 2 motivos no culto, por exemplo. Quando era o falecimento de alguém, ou quando era uma doença. Aí o pessoal faltava. Hoje em dia, o pessoal fala assim, nossa, eu estou cansado, a semana inteira trabalhei, eu vou tirar um domingo para ficar em casa, porque vou arrumar minha casa no domingo. Eu vou fazer isso. Vou receber parentes. E aí aquilo me chamou a atenção, que, irmãos, não temos problema nenhum de irmãos da comunidade faltar um domingo, receber parentes, ficar em casa, receber visitas, descansar, ir para um parque, ir para um shopping, assistir um filme. Glória a Deus por isso. Mas a gente não pode, de maneira alguma, transformar isso em algo muito normal. Se nós transformarmos isso como a normalidade em nossa vida, tem algo errado. Ou se não, pecado dentro de nós. Porque nós somos chamados para permanecer no tronco. Que tronco é esse? A igreja de Jesus. E eu tenho falado e reafirmo, nós vivemos igreja não no domingo, nós vivemos como igreja na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, todos os dias. A igreja, tanto é, você pode não gostar, mas eu tenho um grande respeito por ele, Anderson Silva. Ele fala uma coisa, nós somos a igreja que se reúne no domingo, deve ser a resposta da segunda-feira. Isso eu concordo com ele. Rapaz, é verdade isso. Porque, irmãos, é maravilhoso a gente se reunir no domingo, mas melhor ainda quando a gente está em comunhão com o povo. Cada um diferente, cada um com uma personalidade diferente, cada um com uma necessidade diferente, cada um num processo diferente, cada um num estágio diferente. Não está dando fruto, mas ele quer dar fruto. O outro está dando fruto, mas ele quer dar mais fruto ainda. O que nós não podemos normalizar é uma prática em nossa vida que a gente julga como algo normal. Não está bem não. A gente precisa ser intencional, irmão. Amém? Vocês estão aqui comigo? E não sou eu que estou dizendo, eu sou apenas um tradutor da palavra de Deus. É o Senhor que está nos ensinando isso. Trazendo um chacoalhão dentro de nós, de sermos intencionais nesse aspecto. Eu vou falar uma coisa para você. Não é reclamação, e muito menos uma dor minha, mas eu vou ser vulnerável com vocês. Por exemplo, a maioria das pessoas das igrejas, elas olham para um pastor, não, o pastor não precisa de nada. Nós somos seres que dificilmente pessoas mandam mensagem para a gente perguntando se a gente está bem ou não. A gente espera muito disso do pastor, não é verdade? Vamos ser vulneráveis, e é verdade isso. Porque o pastor está sempre ali. Eu vi um vídeo viral que eu achei muito interessante. O cara está tomando um café e aí está pensando, né? Aí aparecem as vozes, né? Fulano, ciclano, beltrano, será que fulano está bem? Vamos orar pelo fulano. Aí já viu esse videozinho? Ele fica pensando. Por quê? Já faz parte da natureza dele, de se preocupar com as pessoas, de se importar com as pessoas, de ser intencional com as pessoas, para que elas estejam de fato engajadas. Porque da mesma forma que cada um de vocês também estão buscando a Cristo, um pastor também ele precisa buscar o Senhor. Ele digamos que é a ovelha guia que carrega o sino, ele está caminhando em direção a Cristo, para conduzir o rebanho também junto para o Senhor, para que nós estejamos enxergados nessa vida dele, irmão. E vou te falar uma coisa para você, não é uma jornada pesada, é uma jornada maravilhosa. Maravilhosa. A Érica sabe, eu amo isso. Eu amo a igreja. A igreja foi um lugar onde eu fui capacitado, onde eu me tornei um homem de verdade. E qual é o nosso objetivo? Com aqueles que já estão dando frutos, para que a gente ajude outras pessoas que estão no processo que ainda não estão dando fruto. Talvez você esteja num processo que está ali, numa terra dura.
uma terra seca, que anseia pela água, que precisa ser cavada, podada, semeada, para que no tempo certo, como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, dê o seu fruto na estação própria. Talvez tenha gente dando fruto agora, mas talvez não seja o tempo de você dar fruto agora. Talvez você esteja no tempo de ser podado, trabalhado, para que dê o fruto na estação própria. Não acelere o fruto. O fruto é o fruto. O nosso papel é estarmos enxertados na videira, porque o fruto, ele vai surgir. Um dia falou uma coisa interessante, citando Isaías. Nós, como ramos, devemos criar raízes para baixo e frutos para cima. Você pode dar um amém para isso? Raízes. Quanto mais profundas forem as raízes, mais firme e enxertado em Jesus você estará. Já viu uma árvore de muitos anos, que ela tem raízes profundas, como o vendaval, ela até entorta, né? Até arrancam dela galhos, né? Cai uma parte, mas ela está ali firme. Porque ela tem raízes profundas. No tempo certo ela vai dar fruto. Talvez naquela tempestade não seja o momento dela dar fruto. Mas aquelas tempestades estão de alguma forma contribuindo para que aquela árvore ela dê fruto na estação própria. Amém, queridos? Eu quero terminar orando por você, por mim, para que você permaneça e que você carregue essa palavra no seu coração, para que você esteja firmado nesse tronco que é a nossa videira verdadeira. Amém? Encurva a tua cabeça, vamos orar. Jesus, muito obrigado por essa manhã, Senhor. Obrigado